33, mas eu já tinha, desde o início do ano, comentado com a igreja que pontualmente nós iríamos trazer alguns ensinos e algumas instruções relativos à família e à família da fé. E hoje, essa semana, nós sentimos a necessidade de falar sobre esse tema. É muito importante nós sejamos lembrados de determinadas coisas. Eu me lembro que quando estava no exercício dessas atividades, como pai, com filhos pequenos, adolescentes em casa, a gente sempre, quando ia num congresso ou quando ia num seminário sobre família, nós voltávamos dizendo assim: precisamos sentar e conversar e aparar as arestas. A gente tem feito muita coisa errada. E essa é a necessidade que nós temos. E esse é um tema que fala sobre a nossa responsabilidade de conduzir os nossos filhos. Então, às vezes, esse estudo aqui, ele leva vários nomes, dependendo do que nós nos propomos a falar. Vários títulos, melhor dizendo, E o último título que eu dei a esse estudo foi terceirização dos filhos, de quem é a responsabilidade de cuidar e educar o meu filho. E eu gostaria de, antes de iniciarmos essa exposição, orarmos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito de Deus para a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesse momento pedir, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Esteja abrindo os nossos olhos, ó Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, coisas que já conhecemos, ó Pai, a outros, mostrando, Senhor Deus, algo que ainda não ouviram, mas que possamos todos nós sermos edificados, lembrados, ó Pai, fortalecidos, ó Pai, nesse tema que é extremamente importante, Senhor Deus, biblicamente falando, Senhor Deus, num contexto da revelação da palavra de Deus na nossa vida. Que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor Deus, e que os nossos conceitos, o nosso entendimento a respeito da Tua palavra, das verdades do Evangelho, fiquem, Senhor Deus, gravadas no nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta retórica, e óbvia ao mesmo tempo. De quem é a responsabilidade de criar os filhos? É nossa? É dos pais? Se é nossa, por que muitas vezes nós não fazemos como a Bíblia nos ensina? E eu quero mostrar para vocês que a gente está sempre vivendo entre duas realidades, o que a Bíblia nos instrui e o que o mundo nos ensina, ou seja, o pensamento humano diz. E se nós formos olhar, nós vamos ver que existem dois tipos de padrão. E qual seria, por exemplo, o padrão do mundo de criar filhos? O padrão do mundo de criar filhos, mesmo que eles não digam literalmente isso, mas por meio da maneira como as pessoas vivem, ele demonstra isso. O padrão do mundo, o mundo diz que criar filhos é ter uma boa escola, é ter um bom plano de saúde, é proporcionar férias, incríveis às vezes, até na Disney, é colocar em cursos de inglês, balé, natação, E para manter esse padrão, nós precisamos trabalhar freneticamente. E aí o que acontece? Os homens se entregam de tal forma a esse propósito que trabalham tanto que mal tem tempo para a família, quando muito tempo para as esposas. Filhos, nem se fala. Daí, por outro lado, nós temos mães que saem de casa para ajudar seus esposos a manter esse alto padrão, E aí nós temos dentro dessa perspectiva, desse quadro, pais que não conhecem seus filhos, mães que nunca levaram seus filhos ao pediatra, pais que nunca brincaram com seus filhos, nem aos finais de semana, que não sabem das suas dificuldades na escola, não compartilham da vida dos seus meninos.
como consequência desse estilo de vida, não se criam vínculos profundos, familiares. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 31, no verso 18, ele vai dizer que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e imperfeição, que rejeita a verdade de Deus, né? E que aceita, vamos dizer, ele literalmente não fala isso, mas que aceita, né, as mentiras do mundo, do seu próprio coração. Por isso, como consequência de rejeitarem a revelação natural de Deus, de rejeitarem essa revelação de Deus na própria consciência, Deus os entregou a determinadas atitudes bárbaras, né? E lá no verso 31, ele diz assim: dentre essas, eles são insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Essa expressão, sem afeição natural, significa que os pais que naturalmente deveriam amar e cuidar dos seus filhos, eles não têm esse sentimento para com eles, e os filhos que deveriam amar e honrar os seus pais e amá-los também, não têm esses sentimentos para com eles. E quando nós olhamos na perspectiva da família, fazendo relação aos seus papéis, né, o papel da mulher, o papel do homem, né, nós poderíamos perguntar assim: qual é o chamado mais importante de uma mulher? Qual é o chamado mais importante de uma mulher? Segundo a Escritura, é o de ser esposa e mãe. Esse é o chamado mais importante de uma mulher numa sociedade. É lógico que existem pessoas que não se casam, né? Nós estamos falando do padrão estabelecido por Deus, né? É o de esposa e mãe. Foi para isso que a mulher foi criada. Esse é o primeiro propósito da criação para a mulher. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18 a 25, nós vamos ver isso muito claro, quando ele diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E lá no verso 22, ele diz assim: da costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou na mulher, ele a trouxe e disse ao homem: esta afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Perceba que a criação da mulher está diretamente ligada ao seu marido. Se nós pegarmos lá Tito capítulo 2, versos de 3 a 5, a palavra de Deus vai dizer assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E lá no capítulo de Gênesis 3, verso 16, nós vamos perceber que a maldição que caiu sobre a mulher por causa do pecado está relacionada ao quê? A maternidade. Está relacionada à vida em família, está relacionada ao seu papel principal, que é ser esposa e mãe. Perceba que essas duas coisas estão aqui. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, o teu desejo será para teu marido e ele te governar. Perceba que essas duas realidades estão presentes aqui, porque são coisas principais e essenciais na vida de uma mulher. E qual é o chamado mais importante de um homem? O chamado mais importante de um homem é ser pai e marido, líder em sua família. Esse é o principal papel que o homem desempenha na criação. Se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17 e o verso 23, nós vamos perceber: e tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar.
e nós vamos perceber que essas duas palavras estão diretamente ligadas não somente ao trabalho, mas à sua função como homem na sociedade, como pai e como esposo. Eu não vou discorrer sobre isso aqui, mas é isso que a Escritura vai dizer. Porque essa ideia de cultivar e guardar está relacionada ao cuidado, à proteção. Veja o que 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5 vai dizer, quando o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja para as funções e habilidades que um presbítero, que uma liderança deveria ter. E muitas vezes o nosso entendimento é que isso era para a liderança. Não, isso não era para a liderança, isso era para todo homem. Mesmo porque esse homem que é presbítero, que é chamado ao presbiterato, ele é tirado de dentro da igreja. Ou seja, esse é o padrão do homem na igreja que está sendo estabelecido aqui, e que os líderes deveriam demonstrar isso na sua vida claramente, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Cristo? Perceba que a coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher está relacionada à família, porque está relacionado a Cristo. E é muito interessante nós olharmos e percebermos, dentro do contexto em que 1 Timóteo capítulo 2, abra aí, confirmando essa realidade, verso 14 e 15, dizendo à mulher que é por meio da geração e criação de filhos que ela cumpre os propósitos redentivos de Deus na vida da família. Veja o que esse texto vai dizer, verso 14: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Veja aí, a Escritura está nos dizendo que a mulher será preservada do quê? Do engano, do erro. Quando ele diz, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, todavia será preservada de quê? Do erro, do engano, como foi Eva. Se permanecerem em sua vocação de mãe e de esposa, o que Eva fez? Eva tomou o lugar de Adão e decidiu pela família. Nós já falamos isso aqui de forma larga. Não é algo novo para os irmãos. A Escritura está dizendo que se a mulher permanece na sua vocação, ela é preservada do erro, do engano. Olha o que a palavra preservada no original significa: salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição, poupar alguém de sofrer. A Escritura está dizendo que se a mulher permanece na sua vocação, e por que isso? Porque Paulo está mostrando as funções da igreja, ele está dizendo que a mulher não deveria assumir a liderança de uma igreja, porque esse não é o seu papel, ela é auxiliadora. O cabeça é o marido. E na igreja isso é representado pela liderança dos homens. As suas esposas são suas auxiliadoras. Então ele está dizendo claramente que se ela mantiver na sua função e na sua vocação, ela é poupada de sofrimento. E é muito interessante o conceito teológico dessa expressão, a preservada no original, que significa salvar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. A Escritura está dizendo que as mulheres serão preservadas, que elas
estarão seguras, fora de perigo, e não estarão fora do alcance do livramento do Senhor se permanecerem na sua vocação. E quanto aos homens? Quanto aos homens, é por meio da liderança do homem, da sua atuação, ou seja, do seu envolvimento no lar, como sacerdote da família e pastor de sua esposa e filhos, que Deus cumpre o propósito redentivo na vida da família. Eu não preciso nem apresentar exemplos disso, como apresento aqui das mulheres, que Efésios capítulo 5 vai falar sobre isso. Vai dizer que o marido é como Cristo, e vai falar que o marido deve alimentar e conduzir a sua esposa aos pés de Cristo, como Cristo faz com a igreja. E perceba que essas coisas demandam tempo e envolvimento, investimento pessoal, emocional, laços e relacionamentos fortes de intimidade. Walt Balkan, em seu livro A Família Guiada pela Fé, ele diz que vivemos uma sociedade que terceiriza responsabilidades. Ou seja, nossos filhos não sabem matemática, nós pagamos um explicador de matemática para eles. Eles querem aprender a jogar bola, você coloca ele numa escolinha de futebol. Nesses casos, tudo bem. Apesar de ter pais como eu, que fazem questão de assumir esse papel na vida dos seus filhos, ensinar essas coisas banais, a jogar bola, a fazer os deveres de casa, andar de bicicleta e coisas mais. Mas quanto à educação religiosa, isso não pode ser negociado. E a responsabilidade não é da igreja, mas muitas vezes nós deixamos nas mãos da igreja. Quando é que um pai, uma família deixa a educação religiosa nas mãos da igreja? Quando eles não assumem esse papel em momento algum em casa. Mas a responsabilidade é sua. O mesmo autor, Walt Balkan, nesta obra, ele fez uma pesquisa, ele fala de uma pesquisa que 75 a 88% dos adolescentes cristãos afastam-se do cristianismo até o fim do primeiro ano de faculdade. E aí a gente lembra o caso que aconteceu recentemente, de um rapaz que foi um apologeta cristão e político, que foi morto recentemente por um jovem em que os pais eram conservadores, eu não sei, eu acho que eles não eram cristãos, ou seja, protestantes, mas que até o momento de entrar na universidade ele era uma pessoa, depois ele se tornou outra. Isso não existe, tá? Isso é fábula. Isso é fábula, porque se você não ensina, alguém vai ensinar no seu lugar. Se você não lança os fundamentos, alguém vai lançar. Alguém vai lançar. Eu, como sempre fui uma pessoa voltada para a área acadêmica, apesar de não estar muito envolvido com temas políticos, conhecia esses temas. E não só isso, mas nós éramos uma família cristã e ensinávamos o Evangelho aos nossos filhos. Então, quando os nossos filhos se depararam com essas realidades, por mais que eles não sabiam argumentar, porque não conheciam pontualmente aquilo que estava sendo dito na sua escola, eles sabiam que estava errado e vinham para a gente: pai, falou isso assim, o senhor pode me ajudar? Eu falei: tem um livro tal. Aí a gente pegou um livro de uma amiga, lê isso aqui e tal. Por mais que eles não conhecessem sobre marxismo cultural, outras coisas mais atreladas ao pensamento socialista, ou ao pensamento, como a gente chama de esquerda, eles conseguiam perceber, por causa do Evangelho, que aquilo estava redondamente errado. E aí eles sentiram a necessidade de pesquisar nessa área, buscando
com quem eles poderiam ter o respaldo, com os pais. Essa realidade de entrar na faculdade e abandonar todos os princípios que antes eram outros, isso não existe. Não se engane. Não se engane. Tá? Se seu filho se choca com uma realidade dessa e é assimilado por ela, é porque ele nunca teve um fundamento sólido. Essa é a realidade. Porque ele pode não conhecer determinado assunto, mas vai saber que é errado. Porque ele conhece o Evangelho. Isso está totalmente distante do Evangelho. Isso aí está totalmente contrário do Evangelho. Ele pode não saber argumentar na área política, econômica, social, né? Mas ele vai poder argumentar na Escritura, porque a Bíblia diz isso, está errado. O objetivo da família do pacto é gerar filhos crentes. O crescimento orgânico da igreja se dá por meio de filhos. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, verso 19, ele diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E como é que ele pode ser uma grande e poderosa nação, senão por meio da sua descendência? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Perceba o que nós estamos vendo aqui. Deus está falando que Abraão deveria preparar a sua descendência, preparar os seus filhos no Evangelho, contextualizando. Veja o que Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2 vai falar aos pais. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Veja, esse é um mandamento para os pais. Josué entendeu isso muito bem. Veja o que ele diz lá no capítulo 24, verso 15. Ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A responsabilidade de conduzir nossos filhos no caminho do Senhor e de cuidar deles não pertence à escola, não pertence à igreja, não pertence aos avós ou a qualquer outra pessoa, a não ser os pais. Todos esses elementos, eles não são responsáveis por essa tarefa. Porque o objetivo na criação dos nossos filhos é torná-los servos do Senhor. Você pode estar dizendo assim: eu não sou pai, vai ser um dia. Eu não estou nessa realidade. Mas como crentes, nós temos que aplicar essas coisas na nossa vida. Você é um cara que mora sozinho, tem filho, tem pai, tem mãe, tem ninguém. Você é sozinho, que é quase que impossível, pode acontecer. Isso serve para você. Porque você é chamado a viver essas coisas, a conhecer a palavra de Deus, a discipular a si mesmo, vamos dizer assim. O objetivo da criação dos filhos é torná-los servos do Senhor. Esse é o objetivo principal na vida de um homem: tornar os seus filhos servos do Senhor.
O seu filho, você filho, o seu objetivo principal é ser um servo do Senhor. Veja o que o Salmo 78, versos 5 e 7 vai dizer. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. É o que nós vimos, acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que guarde todos os seus estatutos e mandamentos, como hoje eu te ordeno. Lá em Gênesis, no proto-evangelho, no início de todas as coisas, capítulo 17, verso 7, na pessoa de Abraão, como a igreja ali, ele diz assim: estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. É nossa responsabilidade. Você, quando está desenvolvendo alguma atividade, ou você vai se tornar um profissional numa determinada área, ou vai praticar algum serviço, você se empenha e estuda para isso. A gente vê pais ensinando línguas aos seus filhos, isso é muito bom. Inglês, nós fizemos isso com os nossos filhos, ou uma outra língua qualquer, ensinando o filho a, sei lá, uma profissão. Isso é justo, isso é bom. E quando eles fazem isso, eles se empenham nisso e preparam a sua vida, o seu dia a dia, para que o seu filho acompanhe e aprenda aquilo que ele está fazendo. Por que às vezes não fazemos isso com relação ao Evangelho? Por que não tornamos a nossa casa uma escola? No sentido de ensinar a palavra de Deus, ter momentos específicos, seja o culto doméstico, seja qualquer outro momento, além do culto doméstico, de ensinar. Vamos sentar aqui, meu filho, vamos conversar. Vamos ler esse livro junto. Vamos estudar a palavra de Deus. Qual foi a pregação do domingo? Vamos estudar a pregação. O estudo da escola dominical. Vamos estudar. O que você está estudando na escola dominical, meu filho? Mas o que nós temos feito é entregado à igreja e pronto. E a igreja ensina o meu filho. Não é assim. Não é assim. Perceba que ensinar vai ser uma tarefa que vai envolver tempo. Toda a sua vida. Vai haver a necessidade de se envolver com o ambiente familiar, com os filhos, e eu estou falando diretamente para os filhos, mas a família como um todo. Além de tudo, eles vão ver o exemplo, o comportamento dos pais. Porque o exemplo e o comportamento dos pais é bastante significativo e determinante na vida de uma criança. Mais do que você fala. Por isso que Provérbios capítulo 22, verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Uma vez eu estava pregando sobre isso, Deuteronômio capítulo 6 de uma igreja, e aí depois do estudo, aí a pessoa levantou: pastor, isso é muito difícil. Eu falei: não, não é. Sabe por que não é? Porque conversão, ninguém pode imitar uma verdadeira conversão. E aí depende exclusivamente da graça de Deus, e a nossa parte é demonstrar essa graça. Você não pode imitar a verdadeira conversão. Então seu filho vai ver isso em você, apesar dos seus erros. Ele vai ver. E aí você vai poder ensinar a ele o caminho que ele deve andar, porque ele vai ver você pecando e vai ver você se arrependendo do seu pecado e mudando de vida.
Ele vai olhar as suas falhas no dia a dia dentro de casa e vai ver você, se arrependendo, e a sua vida e a vida da família naquela situação será transformada. Ele vai ver isso. Quando você falar a ele, você vai falar de coração. Ele vai sentir aquilo que você está falando. E aquilo que você está falando, ele vai sentir no coração dele. E esse sentir é ele ver o que está acontecendo na sua vida, e isso vai impactá-lo. Por isso a Escritura vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha ela não se desviará dele. E muitos pensam que esse texto se refere ao que você ensinar do Evangelho. Não, esse texto aqui é geral. O que você ensinar para o seu filho na mais tenra infância, ele vai levar para a vida adulta. Se você ensinar o seu filho na mais tenra infância o Evangelho, ele vai levar na vida adulta. Se você ensinar o seu filho a amar o Vasco, ele vai levar isso para a vida adulta. Se você ensinar o seu filho a amar, ver futebol, ver filmes, ele vai levar isso para a vida. É isso que o texto está dizendo. Porque você está ensinando. E quando se ensina com o coração. E quando nós estamos falando do Evangelho, por mais imperfeitos que sejamos, nós estamos ensinando aquilo que existe dentro de nós, aquilo que move a nossa alma. E é isso que ficará gravado na vida dos seus filhos. Nesse aspecto, um dos maiores elementos para o ensino eficaz é o acompanhamento e o reforço de comportamentos corretos. É um aprendizado, você vai ver. Eu acho tão interessante isso. Porque eu falo isso quando você, por exemplo, pode olhar para mim. Eu sou um homem formado, já passei por essas experiências, tenho um conhecimento que nós construímos no decorrer do tempo, além do conhecimento teológico. Mas é muito interessante, porque essas coisas estavam presentes embrionariamente no início das nossas vidas. Quando não tínhamos um entendimento como temos hoje do Evangelho, não tínhamos uma prática de vida, ou seja, mais madura do que aquele tempo. Mas o mínimo nós tínhamos. E esse mínimo que nós tínhamos poderia ser o quê? Desastroso, porque não conhecíamos tudo, mas pela graça de Deus, Ele transformou o mínimo em máximo. O Senhor vai aperfeiçoando tanto você quanto o seu filho nessa caminhada. Eu sempre dizia isso. Na disciplina, disciplina dentro de casa. Não é o seu filho que é afetado somente. Eu sempre falei isso. Nós somos muito mais afetados pela disciplina que nós executamos quando essa disciplina bíblica na vida dos nossos filhos, que os nossos próprios filhos. Porque nós nos confrontamos com os nossos pecados. Nós vemos a nossa realidade ali, neles e em nós, ao disciplinar, ao ser coerente na disciplina, ao ser insistente na disciplina, ao dedicar aquilo como algo importante e essencial na sua vida. Parece, quando nós olhamos de uma maneira geral, que as pessoas estão levando a vida familiar como qualquer coisa. Porque não estão empenhando todo o seu esforço, todo o seu olhar na vida de infantes que se tornarão homens e mulheres num breve espaço curto de tempo. Eu não sei se você já percebeu, mas o ensino da palavra de Deus aos filhos é responsabilidade dos pais, não do pastor nem da igreja.
Todas as promessas relativas ao Evangelho na vida da igreja estão relacionadas à família, ou seja, aos pais, aos homens como cabeça. E os textos que a gente mencionou aqui, todos eles, Deuteronômio, Salmo 73, o que ouvimos, aprendemos, o que nos contaram nossos pais, e todos os outros falam que a responsabilidade é do homem como cabeça e chefe da sua família. É essa ideia aqui que nós temos, o significado no Salmo 78:3, o que nos contaram nossos pais. Ou o que temos lá em Efésios, capítulo 6, verso 4, e vós pais, aí se referindo aos homens, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais a disciplina e na demonstração do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, em especial, versos 6 e 7, se destina aos homens como chefes. Eram eles que tinham a responsabilidade na religião judaica de ensinar a lei aos seus filhos. Por isso ele diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e ela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quando algo está no nosso coração, facilmente nós conseguimos transmitir. Quando o Evangelho faz parte da nossa vida, a gente transmite isso facilmente, apesar das nossas falhas, porque é aquilo que a gente ama, é aquilo que é mais importante. E os nossos filhos vão olhar para isso e vão dizer assim: aquilo que é importante para o meu pai, para minha mãe, é importante para mim. É o que você vê no decorrer de Deuteronômio capítulo 6, lá no verso 20, no finalzinho, quando ele diz: você tem que guardar isso no seu coração, tem que ensinar isso para o seu filho, para o filho do teu filho, essas coisas estarão no teu coração. Aí você vai inculcar, assentado, colocar nos umbrais da porta, deitado, no caminhar. Ele vai dizer: a sua vida tem que estar voltada para isso. E aí quando o seu filho estiver dentro lá do culto a Deus, estiver ouvindo aquelas coisas e algumas coisas não forem entendidas, e ele perguntar assim para você: pai, o que são essas coisas que estão sendo ditas e que eu estou vendo aqui por meio do culto, da celebração que o nosso Deus determinou? E é muito interessante porque a gente não percebe isso, porque no decorrer do ensinamento daquele jovem, e ele está em período de ensino, ele está compreendendo as coisas, ele pode não saber muita coisa, mas uma coisa ele sabe: que o Deus do pai dele é o Deus dele. Quando essas coisas estão no nosso coração, o Deus dos nossos pais é o nosso Deus. Eu quero dizer para vocês, queridos, que ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos é uma missão que você não pode delegar a ninguém. A ninguém. Avós, EBD, escola, a ninguém. Essa é uma missão sua. Nossos filhos precisam ver em nós, ou seja, os filhos de vocês precisam ver em vocês o Evangelho. Agora, como é que eles vão poder ver isso se eu não passo tempo com família, se eu não lidero o culto doméstico, se eu não me envolvo com os problemas dele, se eu não vivo a vida comum do lar? Pedro vai falar ali do relacionamento do homem com a mulher, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, vai falar que o que deve aparentar, ou seja, ser visível, é um bom comportamento, uma atitude santa, né? E aí aos maridos ele vai dizer assim: vivei a vida comum do lar com discernimento. Ali ele está falando do relacionamento com a esposa, mas serve para toda a família. Como é que eu vou precisar ensinar, como é que eu conseguir ensinar alguma coisa se eu não me envolvo com os problemas dos meus filhos? Eu nem sei, né? Aí chega um vizinho, alguma coisa: ah, seu filho é muito invejoso. Aí você nunca viu isso. Como é que pode? O vizinho vê, eu não vejo. Ele pode estar até errado,
Mas por que ele está falando isso? Eu não conheço. Eu acho que meu filho é um santo, ele não faz nada. Seu filho é pecador como você. Só que ele está em desenvolvimento. Se você não percebe isso, se você não consegue olhar seu filho e ver as falhas, você tem que olhar para as falhas dele. Você tem que olhar para os erros dele. Por quê? Porque você tem que corrigir isso. E corrigir com amor. Não é que você não possa olhar para aquilo que seu filho faz de bom. Deve olhar e deve louvá-lo por isso. Mas os seus olhos precisam estar nos detalhes. Quando uma peça é colocada em produção, em produção contínua, estilo Henry Ford, você tem lá no final da linha de produção um cara que vai olhar e vai ficar olhando. Se a peça tiver for uma peça de metal, tiver um negocinho assim, ele tira. Ou ele vai rejeitar a peça, ou ele vai esmerilhar, melhor dizendo, para que a peça fique e aí volte para a linha de produção. Nós pais não temos essa noção de olhar, eu que preciso olhar os defeitos do meu filho. Por quê? Porque ele está em formação. Quando você está numa escola educando, ou seja, educando não, a escola não se educa. Você está ensinando, você está preocupado com aquele aluno que não fez o exercício direito. O aluno que errou, o aluno que acertou, poxa, beleza, você, vem cá, errou por quê? Aí vai olhar, porque você vai corrigir. Por quê? Porque você quer que ele não erre mais, que ele tire pontos na prova e passe de ano. Mas por que essa lógica é feita nas outras coisas do nosso dia e não em casa? Por que nós fazemos vista grossa para determinados comportamentos, por mais que sejam embrionários, que sejam pecaminosos na vida dos nossos filhos? Nós não podemos fazer vista grossa. Não podemos fazer vista grossa. A Escritura diz que Deus, Ele trabalha conosco como ourives que tem que limpar, a prata que tem que ser limpada, ou qualquer outro metal para se tornar puro, autêntico. E eles estão preocupados, porque nós não temos preocupação com essas coisas. Nossos filhos precisam ver em nós o Evangelho. Agora, como é que ele pode ver o Evangelho se você não lidera o culto doméstico? Como você não se envolve na educação religiosa dele? Nossos filhos precisam saber de você que o pecado é algo que ofende a Deus, a um Deus santo, seja qual for. Quando Davi diz, pequei contra ti somente, fiz que é mal perante os teus olhos, ele não estava jogando a sua responsabilidade de lado, dizendo que não pecou contra Batseba ou contra Urias. Ele estava dizendo, eu pequei primeiro contra Deus. Porque nós estamos todo o tempo na presença do Senhor. E tudo o que fazemos, em primeiro lugar, fazemos para Ele. Quando nós deixamos ou quebramos a segunda parte da tábua, que está relacionada ao amor ao próximo, nós estamos quebrando a primeira também. Porque estamos indo contra aquele a quem Deus criou. Contra a sua própria criação. Você precisa ensinar aos seus filhos que o pecado é algo que ofende a Deus, que ele não pode seguir os desejos do seu coração. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, verso 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele precisa aprender a obedecer, até mesmo sem entender porque tem que obedecer, confiando na direção dos pais. Por isso Paulo vai dizer, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor.
É lógico, no Senhor. A base é a Escritura. Você não vai poder ordenar ao seu filho ou dirigir o seu filho à impiedade, ao pecado. Pois é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus usa esses meios de graça para conduzir nossos filhos a Ele. E isso se dá nesse contexto por meio de exemplos de pais piedosos. A sua vida deve ter um profundo impacto na vida dos seus filhos. Por isso ele vai dizer lá em Deuteronômio: essas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando nós temos o Evangelho no nosso coração, nós amamos isso, quando isso faz parte da nossa vida, as pessoas olham e veem. Seu filho vai olhar e vai ver isso. E não despreze esses meios de graça. Culto doméstico. Existem crentes que nunca ouviu falar em culto doméstico. Nunca ouviu. Culto doméstico é devoção privada. Como é que você vai ensinar o seu filho a ter diariamente uma comunhão com o Senhor se você não tem um culto doméstico em casa? E é um instrumento poderoso na vida da família para imprimir temor, respeito, devoção a Deus e amor ao ajuntamento solene. Eu tenho ouvido, não só no nosso contexto, mas de uma maneira geral, uma das maiores reclamações das mulheres é que seus maridos não lideram o culto doméstico da família. Eu não sei o que os maridos entendem sobre liderar o culto doméstico, porque a liderança no culto doméstico não é você sempre iniciá-lo, até porque você chega do trabalho cansado, e aí você tem aqui a sua esposa ali preparando o ambiente para lembrar você. Querido, culto doméstico. Joia, vamos lá, vou tomar banho e a gente vai. Ou então vamos jantar e na hora depois que for botar as crianças para dormir, nós vamos fazer o doméstico. E o pior, muitas vezes eles nem participam. Um outro meio de graça que Deus oferece, a igreja. A igreja é um elemento extremamente importantíssimo na vida da família. Estamos estudando um livro, Família na Igreja, vou citar mais adiante ele. E ele vai falar, dentre muitas coisas, que para que uma família seja saudável, ela necessita de uma igreja. Ele vai dizer, o fundamento da família é a igreja, estruturalmente falando. A igreja tem a pregação ordenada, um outro elemento extremamente importante, um meio de graça para conduzir os nossos filhos a Ele. A pregação ordenada da palavra e a comunhão com o povo de Deus. Nossos filhos precisam amar o ministério da palavra e o culto e o dia do Senhor. E eles vão fazer isso se você faz isso, se você demonstra isso na sua vida. Nesse estudo de ontem que eu citei anteriormente, o autor diz que o maior instrumento para uma família, para que uma família seja saudável, sendo susteio e sustento para que permaneça em pé, é a igreja. Sem a igreja, a família não fica de pé. E olha que círculo. A família vai formar a igreja. E como muitas vezes nós desprezamos o ajuntamento solene. Desprezamos as poucas oportunidades que a igreja tem em alimentar o seu povo. Eu fico muito triste quando estou num trabalho, dia de semana ou alguma coisa assim, marcado pontualmente, que eu não vejo o grosso da igreja. Eu sei que nem todos podem estar presentes por um motivo, mas eu não vejo o grosso da igreja. Eu fico pensando assim, o que eles estão fazendo mais importante do que isso?
que justifique, né? Não para o pastor, que eu nem vou saber, mas justifique a eles diante de Deus, porque não estavam presentes naquele momento de instrução. Que Deus está proporcionando a você. Eu tenho visto que a nossa geração tem dado pouca importância a esse momento, e de uma maneira geral, igrejas confessionais e não confessionais. O valor da igreja, a importância da igreja tem sido diminuída. E eu não quero aqui levar em consideração que muitas vezes você não tem uma igreja saudável, porque a estrutura ou a liderança da igreja não é aquela liderança que traz a palavra de Deus, traz outras coisas. Mas não consegui perceber como isso é importante. Os domingos, a instrução, manhã e noite, você está ensinando isso para o seu filho. É isso que você está ensinando. Você está ensinando para o seu filho que a igreja não é tão importante assim. E sabe por que eu falo isso? Porque eu me lembro da minha infância. E eu me lembro, a única lembrança, deve ter corrido outras, mas a única lembrança que eu tenho de não ter ido dominicalmente à igreja foi um dia que eu estava muito mal de asma, porque eu sou asmático, e estava em tratamento, estava à noite, fazia frio, e minha mãe achou, meu pai e minha mãe achou melhor eu não ir, E aí meu pai foi com as minhas irmãs e minha mãe foi comigo numa igreja batista do lado da minha casa. Era só virar a esquina. Teve outros momentos? Pode ter tido uma ou outra intercorrência. Mas perceba, eu não lembro. Por quê? Porque a fidelidade dos meus pais ao dia do Senhor era verdadeira, e foi isso que ficou marcado na minha vida. Você precisa estar atento com relação a isso, com seus filhos, porque eles estão vendo isso. Eles estão vendo na prática. O que é mais importante, a troca. O dia do Senhor, meus irmãos, é inegociável. Não se negocia. Pode ser que você tenha ouvido por aí coisas diferentes, mas a direção dessa igreja, o pastor dessa igreja entende que o dia do Senhor é inegociável. Somente para casos de misericórdia. Ou seja, se eu estou doente, se eu preciso fazer uma visita para alguém que está morrendo e levar o evangelho lá, algum problema que aconteceu na rua, uma batida de carro, e aí eu tenho que resolver aquilo, eu não posso ir, ou o carro deu defeito, eu não posso continuar a minha jornada, alguma coisa assim, justificaria. Fora isso, inegociável. Eu me lembro, até citei isso ontem. Uma vez, meu sogro, a gente conversando em casa, ele falou para minha esposa, não sei se ela estava doente, alguma coisa assim, e aí ele falou para ela assim: Simone, se tivesse um pote de ouro na igreja, você ia do jeito que você estava? Aí ela parou e não respondeu. A resposta, eu acho até que respondeu, mas a resposta foi retórica, né? Ia. Quem não ia? Eu não estou dizendo para você estar doente e vir para a igreja, não estou dizendo isso. Mas às vezes nós não estamos muito bem e vamos trabalhar. Às vezes nós não estamos muito bem e fazemos outras atividades. Por que com o dia do Senhor, com o culto não é assim? Entenda, eu não estou dizendo que você está doente, tem criança pequena aqui, né? Eu não estou dizendo isso. O pastor disse que meu filho está morrendo, eu vou levar ele para a igreja. Não é assim. Mas use um pouco o seu entendimento, meça. E por quê? Eu não sei qual é a resposta. Eu acho que você vai ter que dar para o Senhor. Eu sei qual seria a minha resposta. Conforto.
Facilidade. Essa seria a minha resposta. Porque é isso que eu sinto muitas vezes. Né? Até como pastor, às vezes eu estou cansado. Né? Se eu pudesse ficar em casa, eu ficaria. Né? Mas eu não posso ficar em casa. Nesse dia, eu não posso. Eu não posso. Você, pai, e eu falo para os homens, deve ser o condutor dos seus filhos para amar a igreja e o culto e a sua membresia. É isso que esse livro vai nos falar, a família na igreja, como os pais são guiados para a alegria. 20 dias para transformar sua experiência na igreja local. Ele vai falar de forma geral que você, pai, tem que ser condutor do seu filho para ele amar a igreja local, amar o culto e, consequentemente, amar a Deus. E é isso que Deus vai dizer na sua palavra, Deuteronômio 6,6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. É você que vai inculcar. Não é o avô, não é o pastor da igreja. Eu sempre digo, o pastor alimenta as famílias. E sem a igreja, sem o ministério ordenado, a família está completamente debaixo de sustentação e fundamento na areia, como diz a Escritura, com relação a Cristo. É a igreja que vai sustentar e vai tornar uma família forte, mas é sua responsabilidade conduzir os seus filhos a isso. Outro meio eficaz para a educação dos nossos filhos, o correto uso da vara. E é muito interessante, a disciplina com vara. Com vara, não é a vara ser a disciplina. A vara é um instrumento da disciplina. E um instrumento eficaz, mas não é só isso. Essas outras coisas precisam ser acompanhadas, que nós resumimos no ensino, na condução. Esse ensino, essa condução, diz de forma objetiva que você tem que ensinar, mas diz que você tem que se envolver, diz que você tem que amar, diz que você tem que ser exemplo, diz que você tem que viver a vida da família. Eles precisam sentir o seu coração pulsando naquela casa. Se seus filhos não sentem isso, tem alguma coisa errada com você. E sabe por que isso? Porque a gente fala recorrentemente do que a gente ama, daquilo que é mais importante para nós, e é algo natural. Por isso vai ser natural você expressar o Evangelho aos seus filhos. E aqui não cabe eu falar sobre o uso correto da vara. Eu provavelmente devo falar mais uma vez sobre isso numa outra pregação. Lembrar aos irmãos. A Escritura está cheia de exemplos de que esse elemento faz parte, não é a disciplina, ele faz parte da disciplina. Às vezes nós pensamos que a disciplina é só isso. Você vai perceber que na vida de uma criança a disciplina vai ter isso, tem que ter isso, mas não está sozinha. Vai chegar um tempo que isso vai ser não totalmente tirado, mas que vai ser ocasional. Mas a disciplina vai continuar, a instrução vai continuar. Veja o que Provérbios capítulo 23, verso 3 vai dizer: não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Do inferno aí é da morte, pode ser a morte física ou morte eterna. A criança só vai entender, é isso que a Escritura diz, a correção, se esse elemento estiver presente. Não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus. Ai, que violência. Até mesmo esse conceito de violência que nós temos hoje é um conceito errado. Eu não quero falar sobre isso aqui, mas corrigir uma criança
da forma como a Escritura diz, não exige uma atitude de violência. E se você pensa nisso, meu irmão, tire isso da sua cabeça, porque isso é demoníaco. Tá? Não venha com esse papo. Eu nunca tive a necessidade de bater no meu filho. Eu nunca tive a necessidade de corrigi-lo fisicamente. É porque você é cego. Cego. Porque se a criança nasce em pecado, se o homem nasce, ele precisa ser corrigido. E a Escritura diz isso. É a Bíblia, é a sabedoria de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. Senão eu ia nesse mesmo caminho de vocês. Não estou dizendo vocês aqui da igreja, vocês como um todo. Ia no mesmo caminho, A minha tendência seria seguir isso. Mas é a Escritura que está dizendo. E quando a gente fala sobre a questão da disciplina com a utilização da vara, a gente precisa entender, como a Escritura diz, que a atitude de amor está relacionado. Porque o próprio texto de Provérbios vai dizer que nós devemos ensinar os nossos filhos, corrigi-los com vara, porque isso é um ato de amor. Que existe hora e lugar certo para fazer isso. E vocês precisam entender que esse é um momento privado. Não exponha a sua intimidade a outras pessoas. Isso é um momento de evolução. Então, muitas vezes, nós vamos ter que deixar a correção, principalmente quando nossos filhos são um pouco mais velhos. Uma criança de 2 anos, 3 anos, que é muito mais... Um ano é muito mais fácil corrigir. Às vezes eles vão resistir, você está num determinado lugar, às vezes você vai ter que parar. E terminar em casa. E pensar, por que ele está agindo assim aqui? É porque ele age em casa assim? Então está errado. Ou é porque ele sabe que ele está aqui e quer chamar a atenção? Então você vai ter que corrigir isso. Disciplina é instrumento de reconciliação. Não pode haver ruptura depois de um momento como esse. Se tem ruptura, se um sai de cara amarrada com relação ao outro, é porque a coisa está sendo feita errada. É porque um ou outro ainda não compreendeu o que significa. Por quê? Porque visa a restauração. Filhos que são criados assim, eles entendem isso. Eles chegam a uma determinada e às vezes cobram de você. Pai, você não vai me corrigir, não? Eu errei. A Escritura vai dizer em Provérbios capítulo 13, verso 24, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E eu quero terminar. Eu prometi para minha esposa, eu não prometi, né? Ela me fez prometer. Porque às vezes eu me alongo demais. Mas eu quero terminar com isso aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando não criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, estamos honrando mais os nossos filhos do que a Deus. Abra 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2. Verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Nós já estudamos sobre o que significa filho de Belial. E não se importavam com o Senhor. Então veja aí que os crimes dos filhos de Eli estão descritos em 1 Samuel, capítulo 2, verso de 12 a 17.
Veja o verso 13: pois o costume daqueles sacerdotes, como do povo, era que, oferecendo algum sacrifício, vinha um moço sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim fazia todo Israel que ia Silo. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, como deveria ter sido feito, e depois tomarás, ele dizia: não, porém hás de me dar agora. Ou seja, eles estavam pisando nos sacrifícios do Senhor. Aí nós temos aí, no verso 22 a 26, a repreensão de Eli com relação aos pecados de seus filhos. E mais pontualmente, o verso 29 e 30, que diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se não fizesse na minha morada? E porque tu honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo? Olha o que Eli, no verso 22, vai dizer. A repreensão de Eli era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres e serviam à porta da tenda. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Veja aqui, Deus está acusando ele que ele está honrando mais os filhos do que ao Senhor. Mas ele está repreendendo o filho dele aqui. Como é isso? Eli aqui é aquele pai que diz assim: meu filho, não faz isso, é feio. E ele continua fazendo. Filhinho, que isso? Isso não é bonito. Ele continua fazendo. E o pior, ele se beneficiava do pecado dos filhos e não tomava providências. Eu vou dizer uma verdade para vocês. Não é suficiente reconhecer os erros dos nossos filhos, e nosso também, né? Nós precisamos tomar uma atitude com relação a esses erros, porque se assim não for, estamos honrando mais a nossos filhos e a nós do que a Deus. Nós devemos trabalhar pela alma dos nossos filhos como se a nossa salvação dependesse deles. Joe Bick, trazendo o Evangelho aos filhos da aliança, em seu livro, ele diz assim: meu querido filho, sabe que ensinamos-te a palavra de Deus e lutamos pela salvação da tua alma. Embora tenhamos ficado muito aquém da perfeição, nós demos exemplo de vida e temor a Deus na tua presença. Tu não viste em nós uma piedade sem pecado, mas viste uma fé não fingida. Sabe que buscamos o primeiro reino de Deus e a sua justiça. Tua consciência testemunha de que Cristo é o centro deste lar em que foste criado. Nós cantamos juntos, oramos juntos e falamos a respeito das verdades dos caminhos de Deus. Se te afastares de toda essa luz e privilégios e insistires em seguir teus próprios caminhos, só nos resta honrar para que todos aqueles momentos de adoração que tivemos juntos, todo aquele cantar de hinos, todos os estudos bíblicos e todas as orações não sejam levadas contra ti no grande dia do julgamento. Veja, pois, que pela graça de Deus, naquele grande dia do julgamento, estando nós à direita, não tenhamos de ver-te à sua esquerda. Queridos, nós não podemos deixar os nossos filhos à vontade. Nossos filhos estão em preparação. Nós precisamos observá-los todo o tempo. Eu falei aqui, criança faz besteira, né? Criança só faz besteira. Então você vai ter que olhar o seu filho. Porque em um momento ou outro ele vai fazer besteira. Na brincadeira, ou qualquer outra atividade, aí você vai lá e corrige. Fala: não, meu filho, não é assim. Se precisar corrigir de uma forma mais severa, com a vara, você vai fazê-lo. Tomar providências. Quando alguém fala mal de um mal feito dos nossos filhos, nós temos que ir lá para ver se é verdade, né? Não como uma pessoa que nós conhecemos
fazia, o que ela fez para fulana para ela ter feito isso. Não interessa o que o outro fez. O interessa é o que o seu filho fez. Se ele não respondeu bem a um estímulo mau, ele pecou. Ele pecou. A Simone comentou, fez um comentário aí com as irmãs da igreja a respeito de determinadas coisas que a gente viu e que precisamos estar atentos para isso. Nós não podemos deixar os nossos filhos à vontade. Eles têm que estar de olho neles, porque eles vão fazer besteira, eles vão fazer alguma coisa que são crianças. E o problema maior não é eles, são os pais. Porque eles estão no papel deles, falando assim. Então eu tenho visto aí, veio aos meus ouvidos, porque é menino, você vai deixar porque o menino vai se matar? Vai deixar ele se matar com o outro ali só porque é menino? É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, falava para os meus filhos também. Brincadeira é brincadeira quando os dois aceitam. Quando um está machucando o outro, deixa de ser brincadeira. Uma das maiores reclamações dos diáconos aqui na igreja é que os filhos ficam lá em cima correndo, fazendo mal algazarra. E os pais às vezes não estão lá presentes, não estão olhando. Então o presbítero já falou aqui à frente. Tem coisa de vidro lá, tem que ter cuidado. A gente sabe que menino tem que expandir, menino não, criança tem que expandir, mas a gente tem que saber, tem que saber que na casa das outras pessoas, em determinados lugares, eles não vão poder agir daquela forma, eles não vão poder sair quebrando tudo. Uma vez eu tive num almoço de domingo, um casal, eles não estão mais aqui, e estavam lá em casa, tinham 2 filhos, e eram só filhos grandes, tinham 9, 10 anos de idade. Aí a gente estava almoçando e tal, pela casa, quando eu abri a porta do quarto, eles estavam pulando na minha cama, que nem pula-pula. Peraí, né? Eu falei, vamos desce daí e tal. Cara, não dá, né? Não dá. Eu tinha 4 filhos, eu tinha que ficar de olho neles. Faziam muita besteira. Eles ficavam, soltava, mas tinha gente até que ficava implicando comigo, fazendo graça comigo. Você não tira o olho deles. Eu falei, não tiro, porque daqui a pouco vai cair, vai se machucar, eu vou lá, vou ajudar. Vai fazer uma besteira, eu vou ter que ir lá. Tem que ficar de olho. Agora, se isso é importante nessas coisas, quanto mais em coisas espirituais. E é lógico que está diretamente relacionado. Não pode ser assim, está errado. Está errado. E isso vem do entendimento que nós temos a respeito dessas coisas. Da própria virilidade. Quando você ouve, meu filho é menino, tem que... Aí você vai criar um rapaz violento. Eu gostava de brincar de briga quando era pequeno. E até brincava com um colega meu que era maior, eu sempre apanhava. Eu nunca saía machucado, quando machucava parava. E era eu que me machucava, pela reação dele. Ele era sempre maior, então ele sempre dava aquela... São coisas práticas que mostram outras realidades. Que mostram de uma certa forma que a nossa preocupação e nosso cuidado não está sendo tão apropriado como deveria. A Escritura deve nortear o nosso comportamento. A Escritura deve nortear o nosso comportamento. E que nós possamos ser
conduzidos pela Bíblia, pela Escritura, para que a gente possa conduzir os nossos filhos em caminhos que sejam caminhos retos e que eles sejam diferentes do mundo. Não porque precisam ser diferentes, porque precisam, mas porque neles a luz de Cristo precisa brilhar. Não honre o seu filho mais do que a Deus. E honrá-lo, uma das coisas de honrar mais seus filhos do que a Deus é deixar de corrigi-los e tomar a atitude certa, às vezes dolorosa, para que ele aprenda. Porque se essa atitude certa e dolorosa vier das suas mãos, vai vir com amor. Mas se vier do mundo, não espere isso. Não espere. Porque o mundo não tem misericórdia, compaixão, de forma alguma. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai. E eu, como pai, sei como é necessário sermos lembrados, ó Pai, instruídos de muitas coisas, ó Senhor Deus, que às vezes não percebemos, nós estamos fazendo errado. Que o Senhor esteja nos dando graça, Pai, que possamos entender, ó Pai, que o nosso trabalho, que a nossa família é mais importante que o nosso trabalho. Por mais que é o nosso trabalho que sustenta a nossa família, indiretamente, porque o nosso sustento vem do Senhor. Que eles devem ter prioridade. E muitas vezes prioridade não significa, para nós homens, que estaremos 24 horas com os nossos filhos, porque temos que ir trabalhar e trazer o sustento, mas quando estivermos em casa, aquelas 16 horas restantes, ou 10 horas restantes do dia, que possamos dedicar à nossa família e ao Senhor. Porque é assim que Deus espera de nós. E é somente dessa forma, como diz lá o texto de Deuteronômio, que nossos filhos vão compreender que Deus é o nosso Deus, que é o Deus deles também. Porque será assentado ao levantar, ao caminhar, estaremos sempre, não somente dando um exemplo, mas falando das grandezas de Deus. Em misericórdia, Pai. Tira, Senhor, esse mundanismo do nosso coração e coloca, Senhor Deus, em nós, ó Pai, Teu reino, para que possamos, ó Senhor Deus, sermos efetivos e eficazes nas mãos do Redentor na salvação dos nossos filhos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.